Café Tech News traz para você as últimas notícias sobre inteligência artificial, tecnologia da informação, produtividade, carreira e educação, como aquele cafezinho expresso, quentinho e delicioso. Olá! A gente vive falando de automação, de inteligência artificial, né? Elas estão por toda parte. Mas você já parou para pensar de onde essa ideia toda veio? A resposta, olha só, não está no Vale do Silício. A gente precisa voltar um pouquinho no tempo para uma era de chaminés e muitas engrenagens. Para a gente entender o futuro, primeiro a gente precisa dar uma olhada no passado. Pois é, a semente do nosso mundo automatizado foi plantada bem aqui, durante a Segunda Revolução Industrial. E não foi só uma pequena evolução, não. Foi nessa época que as regras do jogo da produção foram completamente reescritas. Pensa comigo, um período de só 100 anos, ali entre 1850 e 1950, que teve um salto tecnológico que é difícil até de imaginar. O mundo, de verdade, mudou mais rápido nesse único século do que talvez nos 1000 anos anteriores. Foi uma loucura. E essa transformação toda não foi uma coisa global que aconteceu no mundo inteiro de uma vez. Foi liderada por um clubinho bem seleto de nações. Elas geraram as grandes fábricas do planeta, sabe? E a maioria dos outros países se tornaram, bem, seus clientes. Isso acabou criando uma dinâmica econômica que, de certa forma, a gente vê até hoje. Tá, mas qual era o motor por trás de toda essa revolução? O que movia essa galera? Não era só a genialidade dos inventores, não. Era uma coisa muito mais fundamental. Era uma busca simplesmente implacável por eficiência, e o combustível era o dinheiro. A lógica era brutalmente simples. Para você lucrar mais, você precisava fabricar mais coisas, mais rápido e, claro, mais barato. A única saída para isso era a produção em massa, numa escala que ninguém nunca tinha sequer imaginado. E foi essa necessidade que acendeu a faísca da automação. Agora, para essa nova escala de produção, era preciso um belo de um upgrade de hardware. As ferramentas antigas simplesmente não iam dar conta do recado. A revolução exigia materiais muito mais fortes e fontes de energia completamente novas para alimentar essas ambições gigantescas. E que salto, hein? O ferro foi trocado pelo aço, o que permitiu criar máquinas maiores, bem mais rápidas e precisas. O motor a vapor, que era pesado e meio desajeitado, deu lugar para a versatilidade da eletricidade e para a potência do petróleo. Isso não foi só uma melhoria. Foi uma reinvenção completa da força industrial. Mas, você sabe, não adianta nada ter o hardware mais potente do mundo sem o software certo para fazer ele rodar. O verdadeiro divisor de águas, a grande virada de chave, foi a criação de novos sistemas, de novas formas de pensar e organizar o trabalho para extrair cada gotinha de eficiência daquelas máquinas. E o primeiro grande sistema operacional dessa nova indústria foi o Taylorismo. A ideia do Frederick Taylor era tratar a fábrica como se fosse um laboratório. Imagina só, cada movimento seu, cada segundo, sendo cronometrado e analisado para eliminar qualquer tipo de desperdício. O trabalho humano foi quebrado em pedacinhos, tudo em busca da eficiência perfeita. E aí veio Henry Ford e deu o próximo passo. Ele pegou as ideias do Taylorismo e literalmente colocou elas para andar. Ao invés do trabalhador se mover até o produto, Ford fez o produto se mover até o trabalhador. Foi aí que nasceu a linha de montagem. E o mundo nunca mais foi o mesmo. O processo era simplesmente genial. O chassi do carro começava a se mover numa esteira, sem parar, e ia passando por várias estações de trabalho. Em cada uma delas tinha um operário super especializado numa única tarefa, super repetitiva que adicionava a sua peça. O resultado, um ritmo de produção alucinante que fez o tempo e o custo para montar um carro despencarem. E não vai pensando que essa história toda ficou lá no passado. As ondas de choque daquela revolução moldaram a nossa economia e a nossa sociedade de um jeito que a gente vive todos os dias, mesmo que muitas vezes a gente nem perceba. E só para você ter uma noção do tamanho do impacto, quem foi a primeira empresa a fazer tudo isso funcionar numa escala massiva? Foi a Ford. Ao ser a pioneira com a linha de montagem, ela não estava só criando carros, ela estava criando um jeito completamente novo de se fazer as coisas na indústria. As consequências foram imensas e redesenharam o mapa do mundo. Foi aí que surgiram aquelas corporações gigantescas. A produção em massa criou o consumo em massa, que é um pilar da nossa vida moderna. Por outro lado, o trabalho manual, aquele mais simples e não especializado, perdeu muito seu valor. E no fim das contas, isso criou uma divisão clara entre os países que eram industrializados e os que ficaram para trás, dependendo dos produtos dos outros. E essa frase aqui, ela resume a ideia central. A produção em massa não mudou só as fábricas. Ela mudou a gente.
o nosso jeito de consumir, o que a gente deseja ter, a própria ideia de que a gente pode ter acesso a tantos produtos, tudo isso nasceu lá atrás, naquela corrida maluca por eficiência. Isso tudo nos traz de volta para o presente, para o agora. A segunda revolução industrial automatizou e transformou completamente o trabalho manual, o trabalho braçal. A grande pergunta que fica para todos nós é: como é que essa revolução da inteligência artificial que a gente está vivendo neste exato momento vai transformar o trabalho intelectual? Qual é a sua opinião sobre o tema? Deixe aqui nos comentários. A curadoria do conteúdo e a produção foi feita pelo cientista da computação, professor Carlyle do Vale. Virtual abraço!